Bom dia para todos, mais uma vez aqui, hoje, numa manhã de quinta-feira, e estamos aqui, eu com a Melissa, trazendo um pouco da nossa experiência, trazendo com você, com a sua participação, a nossa interação. E hoje, Melissa, qual que é o nosso tema mesmo? Bom dia a todos, gratidão por mais essa oportunidade. Eu sou Melissa, terapeuta consciencial, e hoje, no nosso Hora da DR, ou seja, Despertar para a Realidade, o tema de hoje é o equilíbrio dos corpos sutis. E aí, Tom, o que nós temos? Bom, Melissa, vamos lembrar que esse é um pouco até desconhecido, esse tema, pela maioria aí da sociedade em si, porque na cultura que nós temos aqui no Brasil não é muito bem explicado, sobre essa questão espiritual, quântica, e nós, então, estamos cada vez mais trazendo, isso que nós estamos tendo acesso, para que todos tenham acesso também conosco. E de uma maneira bem tranquila, trazer É verdade, Tom. Para que a gente... E lembrando que... Oi, posso falar? Tá dando uma interferência aqui, eu não sei se está indo aí para você também. Tá direto ou está caindo a internet para você também? Não, deu um delay em você. Você está me ouvindo? Estou. Todos me ouvem? Sim. Ah, ok. Lembrando que tudo que nós falamos aqui, tudo que nós... toda a exposição que nós fazemos aqui vem a agregar, tá? Ela não vem desconstruir o que a ciência fala, nós já aprendemos, mas ela vem para agregar. Então, esse é o nosso ponto de vista diante de tudo que nós estudamos, de tudo que nós pesquisamos, do que nós aplicamos aqui em consultório e vemos o resultado. Então, realmente, como o Tom disse, é uma vertente falar sobre os corpos sutis que não é a maioria quem fala sobre isso. A maioria fala que nós somos um corpo físico e um espírito, mas como é que esses corpos, esses dois corpos se relacionam? Como é que eles interagem entre si? Então, para que a gente consiga entender melhor, perceber, por exemplo, da onde vem aonde se iniciam os conflitos, as enfermidades, é preciso entender como esses corpos estão subdivididos, não é isso, Tom? Sim, Melissa, nós aqui no nosso conceito, nós consideramos que existe 7 andares, Nós falamos que é um condomínio de corpos sutis, Então, quando nós colocamos isso, a gente sempre estuda, do corpo mais denso para o menos denso, E esses corpos, então, nós temos o físico, que é o corpo, a ponta do iceberg, que nem nós falamos, Porque além desse corpo existe uma imensidão, de composição ali de nós mesmos, que somos nós, personalizados, manifestados, na verdade. E nós temos aí, então, o corpo físico, só para dar uma... Nós temos o duplo etérico, nós temos o corpo astral, nós temos o mental inferior, o mental superior, o búdico e o átmico. Eu vou só colocar um pouquinho aqui, Melissa, se você permitir. Aqui, a composição. Permito, claro. E qual que é a inter-relação, ou a relação que tem aí de um para o outro? Quando a gente fala corpo,
a gente está acostumado que o corpo sempre é uma forma só, né? E, na verdade, quando nós temos uma demonstração da geometria sagrada, vamos dizer assim, em relação aos corpos sutis, nós temos essa configuração que nós estamos vendo aqui na tela, de demonstração, né, de como que nós somos formados, né, nessa manifestação que nós estamos aqui. E isso, obras aí milenares, né, a Bíblia, por exemplo, né, Cristo trouxe um pouco disso, Buda, Hare Krishna, enfim, todas as vertentes, não só religiosas, mas as mitologias também, né, e também as histórias, né, depois que os historiadores começaram a vasculhar, né, ou a descobriram tantos artefatos, né, inclusive no Antigo Egito, perto do Antigo Egito, aqui na Mesopotâmia também, há indícios, né, há indicações de que esses corpos e também os chakras eram representados até por monumentos, né, ali. Então é bem interessante. E até os planetas, né, eram representados aí há milhares de anos atrás, né, sendo que a ciência ela veio se desenvolver mais, né, recentemente, segundo a ciência hoje, né? Mas nós sabemos que povos milenares podem ter tido acesso a essas informações e também a tecnologia talvez até melhores, né, do que nós temos hoje, né? Então, temos esses relatos também, né? Mas, quando nós falamos de corpos sutis, nós estamos falando da nossa própria formação, né? O que nós somos enquanto formação aqui. Nós não estamos falando nem de emoções, de mentais, nós estamos falando da nossa formação nesse momento, né? E depois nós vamos falar um pouquinho do que é essa questão mental, física, emocional e espiritual, né? Onde que está encaixado isso dentro desse condomínio, né? De corpos sutis. Então, se vocês verificarem aí, nós temos aí esse primeiro corpo aí que tem representado por um corpo de terno ali, né? Inclusive, que é o corpo físico, né? Esse corpo é o corpo de terceira dimensão, né? Nós falamos que ele é a carcaça, né? Eu até brinco aqui um pouco. É a carcaça da nossa composição. Terceira dimensão. É o mais denso que tem. E ainda ele está nesse mundo aqui que nós conhecemos mais frequentemente, porque nós enxergamos ele, né? Nós enxergamos. Então, é um corpo materializado, vamos colocar assim, de terceira dimensão. Nós sabemos que a terceira dimensão, ela tem, né? Qual que é a composição aí, Melissa? Fala aí. Profundidade, né? Altura, largura e profundidade. Isso. Então, nesse sentido, nós temos a formação do corpo físico. Porém, nós vamos relatar aqui um pouquinho depois, sobre mais um pouquinho, só para a gente conhecer. Corpo físico é esse primeiro que vocês estão vendo, que está mais próximo de nós aqui na tela. Depois nós temos o corpo etérico, ou duplo etérico, que nem nós falamos aqui. Por que ele é duplo etérico, né? Porque ele está entre, ou ao mesmo tempo, na terceira e quarta dimensão. É nesse corpo duplo etérico que está, então, energeticamente, né? É trabalhado ali a organização dessa informação, porque nós somos informação antes de ser energia. Então, a energia, quando vem a informação, a energia trabalhada nesse corpo. Tanto é que os chakras, os vértices, né? Cientificamente são os vértices, mas que nós temos um nome disso, que são os chakras, que estão aí nesse corpo, e esse corpo, ele, pelo estudo científico, ele está numa camada de 2,5 centímetros, no máximo, aí do corpo físico. É um invólucro, né? Ele envolve ali, assim como todos os outros, tá?
E é nesse corpo também que está o nosso sistema mental e emocional. Então, aí é que regula toda, né, essa energia na manifestação ou na materialização, né, do nosso corpo físico. E nós temos aí também o próximo corpo aí que vocês estão vendo, que é o astral, que é um corpo de quarta dimensão. E esse corpo, então, é onde está aí, nós chamamos de SIA, né, Sistema Imunológico Energético. E também é onde chega a informação. Esses 3 corpos que vocês estão vendo aí, não por acaso eles têm a forma humana, né? São os 3 corpos que formam a manifestação a qual nós estamos aqui. Então, tudo que nós sentimos, tudo que nós relacionamos, tudo que nós estamos aqui presenciando, está relacionado aí nesses 3 corpos sutis. Se vocês verificarem os próximos 4 corpos sutis aí, eles têm outra forma, né? Por quê? Porque já está a nível de quinta dimensão para cima, né? Vamos colocar assim. E nós sabemos que é a mesma coisa se eu chegar numa, né, ou numa igreja, ou em qualquer outra religião, ou até no espiritismo, e perguntar: alma tem forma, né? Espírito tem forma, né? Tem cor, tem... Nós vamos chegar nós não vamos chegar numa resposta, né? E nem qual que é essa forma, né? Então, deu-se, então, uma representatividade para isso. E o primeiro corpo, então, acima da quarta dimensão, é o mental inferior. E depois, o mental superior, que vocês estão vendo aí, representado um ovalado e o outro por pétalas ali, né? Como se fosse uma flor, né? Ele tem 8 pétalas. E esses 2 corpos aí, então, é onde está aqui manifestada a nossa essência. Tudo da nossa formação, enquanto informação, estão nesses 2 corpos sutis. E quando nós trazemos isso, nós temos que compreender que, veja bem, se os outros são de manifestação, antes desses 3 primeiros que eu falei, nós já existimos, né? E quando nós vamos nos manifestar aqui, nós fazemos, então, um programa de vida, né? Nós comentamos bastante aqui em outras lives. E esse programa de vida, então, é aí que fica, então, o nosso planejamento, né? Da nossa estada aqui, ou muitos falam da nossa encarnação, outros acreditam em reencarnação. Eu não estou nem aqui questionando, ou falando, ou pontuando se tem ou não reencarnação, mas nós temos o nosso entendimento, né? Que eu também posso colaborar e trazer o meu entendimento quanto a isso, mas que então nós estamos falando aqui só da formação, por enquanto, disso tudo. Mas nesses 2 corpos também, eles trabalham em conjunto, junto ali, né? Por isso que é mental inferior e mental superior, porque os 2 mentais, né, se interlaçam ali, e é aí também que está o nossos registros de memória de toda a nossa existência, né? Então, quando nós falamos de presente, passado, futuro, inclusive, é aí que estão as informações manifestadas aqui, nesta formação que nós estamos nesse momento aqui. É bem aí que está aí É como se fosse o sistema nervoso, né? Onde entrelaça ali todas as informações, né? Porque o sistema nervoso aqui do nosso corpo físico, né? É onde a ciência diz que a informação é pelo sistema nervoso. Por quê? Porque é eletromagnético, né? E aí, nos corpos mentais, nesses 2, em vez de ser eletromagnético, a onda ela é escalar, né? Ela é já multidimensional, né? Então, ela é a informação, onde só tem informação, não tem manifestação. Por isso que eu falei que os 3 primeiros é manifestação, e aí, nesses 2 que nós estamos falando agora, mental inferior e mental superior, não é a manifestação, é a nossa composição de informação. Né? É aí que formam, então, os nossos
as causas dos nossos desequilíbrios, né? Os nossos desequilíbrios, mas também o equilíbrio. É aí que nós, terapeutas, aqui no nosso conceito, trabalhamos. Nós colhemos, né? Ou trazemos informações através da intuição, da intenção e foco que estão nesses corpos para identificar as causas dos conflitos na manifestação, dos efeitos, né? Nos outros corpos. E nós, então, estimulamos a autocura exatamente aí nesta parte de nós mesmos aí, que é no mental inferior e mental superior. Só que nós temos aí a composição ainda, mais 2 corpos sutis, né? O búdico é a consolidação de nós mesmos. Então, se você compreende alguma coisa e você valida essa informação, ela é validada no búdico. Então, você já está com a sua formação validada quando nós falamos do búdico. É a nossa... É onde que está a nossa existência realmente aqui, né? É a representação da nossa... de tudo da nossa existência já validada para a evolução. É aí que fica validada a nossa evolução aqui. Agora, depois desse corpo, nós temos o átmico, né? O átmico é aquele que Cristo, por exemplo, falava de religare, né? Nós somos a centelha divina, não é? Quantas e quantas religiões ou mitologias e trazem isso, né? E o átmico, então, é a nossa ligação com o todo. Religiosamente falando, é a nossa ligação com Deus. Por isso, as religiões, né? Esse nome religião vem exatamente da interpretação desse corpo, que é o religar ao todo, religar com Deus. Não é isso? Nós, na religião, então, nós queremos, né, no cristianismo, por exemplo, ter o céu, ter o inferno, né? Você quer ir para o céu, se você pecar muito, você vai para o inferno. Então, essa ligação se dá exatamente aí, e ele é chamado, então, da representatividade divina, né? Da centelha mesmo, a centelha divina, é aí que se dá esse nome, né? Tá? Embora a nossa composição é essa completa que vocês estão vendo. Tom, aí. Antes de eu falar um pouquinho, que tal a gente dar os nossos bons dias? Opa! Vou até tirar aqui para a gente trazer os nossos bons dias aqui. Vamos aqui, estamos aqui hoje, né? O Renê está por aqui, Renê, gratidão a você. O Renê teve ontem na live. Bom dia, Renê. Hoje também, Renê. Muito bom dia. Ele está tão longe de nós, né, Melissa? Nossa, está longe de nós, alguns Renê, poucos metros. Está alguns metros aqui na outra sala. Nós temos aqui a Nathalie, né? Nathalie. Me corrija aí, Nathalie. Se é Nathalie ou se é Nathalie. Tudo bem com você? Nós estamos aqui, a própria Melissa já deu um bom dia a todos aqui. Nós temos a Nádia sempre conosco. Bom dia, Nádia. Querida, está sempre conosco, aqui. Todos. Ela já até respondeu para você aqui que sim, né? Você falou bom dia. Nós temos a Simone também conosco no nosso conceito, viu, Melissa? Simone está sempre conosco. Gratidão, Simone, por estar aqui também. Enfim, bom dia, né? Hoje nós vamos falar. Gratidão pela presença de todos aqui. Hoje nós vamos falar, então, Ô, Tom, do equilíbrio, né? Como é que se dá aí, como é que a gente busca, né, esse equilíbrio dos corpos sutis, né? Que eu estou até colocando aí o nosso termo. Então, por que eu dei essa introdução um pouquinho mais longa, né? Para trazer para nós aqui, para você colocar... Ô, Tom, deixa eu falar um pouquinho. Só vou fazer a pergunta, Melissa. Coloque aí o que vocês entendem sobre isso, o que vocês têm, né, de expressão, se já ouviram falar, se nunca ouviram falar. O que representa isso que nós já começamos aqui para você? Vamos lá, Melissa. Eu estou com um pouco de dificuldade porque está dando um delayzinho aqui de tempo.
Sim, mas estamos te ouvindo, tá? Eu não sei se vocês estão percebendo aí, mas eu estou tendo dificuldade na entrada aí para falar com o Tom. Tom, volta. Travou aí, voltei. E Melissa. você? Não te ouço. Pois é. Fala aí agora. E Fala que eu agora? estou te ouvindo agora. Tá tudo certo? Estou ouvindo. Tá. Pode falar aí que eu te ouvindo. Vou pedir para você voltar a imagem. Tá ruim o delay. Tá. Volta a imagem, Sim, por favor. Tá Olha aí. só que interessante, né? Para a gente falar sobre os corpos sutis, parece tão difícil, considerando que a gente não vê isso, né? E nós nascemos, crescemos, apalpamos o nosso corpo físico, falamos o que pensamos, o que sentimos, mas dificilmente nós tivemos uma percepção de que para que este corpo funcionasse, tem subdivisões aí, que seriam essas que o Tom acabou de nos apresentar, né? Agora, para a gente entender uma coisa, nós já ouvimos muito dizer assim, tudo é energia, nós já conversamos aqui sobre entender que antes de sermos energia, somos informações. Também já falamos sobre sermos uma centelha divina, né? Quando em algum momento Jesus disse, vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais, né? E o que é essa centelha divina, né? A Bíblia também diz, ao formar o homem, Deus foi e fez o sopro do fôlego de vida de Adão, que aí prova que nós somos um pedacinho de Deus, o fôlego dele. Onde está esse fôlego? Lá no átmico. Gente, Deus é Deus. Olha quanta energia a gente tem aí. Imagine Deus. Imagine se Deus se colocasse aqui na nossa frente agora. Será que o tanto de energia que ele tem, nós suportaríamos? Esse corpo físico tem estrutura para suportar isso? Não sei, eu imagino que Deus realmente é uma potência máxima aí para a gente. Tudo bem. Diante disso, nossa centelha divina, né, que o nosso corpo é o búdico, por quê? Porque nós viemos do todo. Desse todo, nós somos uma centelha, um pedacinho. Então, tem a sua particularidade. Por isso que cada indivíduo é único. Apesar de sermos parte do todo, cada indivíduo é único. É uma partícula. É esse corpo búdico aqui. Essa é a nossa essência, né? Quando a gente fala, vamos lá, atenção plena, tenta se conectar com o seu eu. Nós estamos entrando em contato com esse búdico, quem eu sou, o que realmente é valoroso para mim, aquilo que realmente me enche, me satisfaz, mostra que o meu valor, o meu sentido de vida. E quando nós vamos fazer a oração, nós nos conectamos com o átmico, né? Fazemos essa ligação direta aí com Deus. Tá ligado lá, né? Só que nessas vidas todas que nós passamos, por que essa centelha tá aqui, né? Porque nós precisamos de evolução, evoluir. Cada búdico desse, né? Cada essência dessa, cada pessoa que está aqui, ela vive aqui na Terra uma experiência buscando aprendizado, buscando evolução. Lembra que a gente sempre comenta, olha, a questão não é a situação ou o problema que se pôs na nossa vida, mas sim como nós encaramos ele. Porque dependendo da forma que a gente encara, nós vamos ou nos enrolar no problema ou aprender com ele, evoluir. Muito bem. E aonde fica todas essas experiências, né?
Vamos imaginar, hipoteticamente, figuradamente, que nós temos uma lista, um checklist, né? Para que a gente possa ir evoluindo. Cada cheque que vai dando, isso aqui eu já evoluí, olha, eu já não sou mais agressiva, eu já não vou direto para pau é pau, pedra é pedra, né? Já evoluí isso, então o meu búdico já evoluiu. Os outros estão aqui no mental superior, falando: olha, nós já sabemos o que foi evoluído, ainda temos esses daqui para dar um cheque. E agora? Agora, então, precisamos fazer um projeto de vida. Não é assim? Olha só, se nós estivéssemos numa empresa, a gente percebe que alguma coisa não está funcionando. A gente vai levantar. Por que não está funcionando? Por que os clientes estão reclamando tanto? Ou por que o produto está saindo com tal defeito? A gente levanta todas as hipóteses e cria um plano de ação. Não é assim que funciona? Na nossa vida também. Qualquer coisa que a gente quer fazer, que a gente cria um planejamento para aquilo. Até para o nosso dia tem um planejamento. Esse planejamento está no mental inferior, que é o nosso plano de vida, nosso projeto de vida. Qual foi o tema da semana passada, não é isso, Tom? Sim, sim. Muito não bem. É coincidência, nesse projeto de vida... Pode falar. Não é coincidência nenhuma, mas a gente nem pensou nisso, mas como que cai, né, certinho, nada é por acaso, né? Programa de vida, hoje falando dos corpos sutis, né? E olha só, gente, para fazer esse programa de vida funcionar, aqui na Terra, né, na terceira dimensão, nós precisamos de uma planta. Sabe quando você vai construir uma casa? Para o pedreiro construir a casa, a gente faz a planta. Nessa planta tem a parte que vão todas as paredes, tem a indicação de onde vão passar todos os sistemas elétricos, tem a indicação do sistema hidráulico, iluminação, ventilação, tudo isso é pensado. E aonde estão todas essas informações para se formar a casa? Na planta da casa. Essa é a planta da nossa casa, o corpo astral. Aqui está todas as informações que vão dar o formato, desde do tipo do nosso corpo, do nosso biotipo. É aqui que tem a essência para nossa personalidade. Tudo isso está aqui. Por quê? Porque para que eu cumpra esse projeto de vida, eu vou precisar de algumas questões, de algumas ferramentas, de algumas situações que me deem oportunidade para isso. Então, nós temos aqui o campo astral, o corpo astral, que é o que reflete. Por isso que ele é igualzinho, né, Tom? Igualzinho ao corpo físico. Ele é o projeto, é a planta da casa, é a planta do nosso corpo físico. Legal, Melissa, então. E o corpo etérico? Por que ele está aí? Porque só um minutinho, Tom. Só um minutinho. Tudo bem. Por que o campo etérico está aí? Porque ele que faz essa conexão, como o Tom já colocou, né? A conexão entre o físico, ele liga, faz com que essa planta tenha essa conectividade com a materialização aqui no 3D. E daqui a pouquinho eu falo um pouquinho do etérico. Pode falar, Tom. Bom, antes vou trazer aqui o bom dia da Carolina. Carolina está aqui do nosso lado também, né? Nos auxiliando aqui. Bom dia, Carol. Nossa gratidão por toda a atenção e atendimento. Cuidando do meu pai aqui também, ajudando, né? Auxiliando, enfim. Gratidão, Carolina, por você participar aqui conosco. Muito bem. Melissa, a gente olhando nesse corpo formato... etérico, Tom. Oi? Desculpa, aí tá dando delay, eu não estou conseguindo, aí tá atropelando. Pode falar. Quando a gente olha para esse formato, na religião, por exemplo, a gente
ou a gente aprende, né, na nossa interação aí com nossos familiares, inclusive, com a sociedade em geral, que nós temos uma alma e nós temos um espírito, né? E quando a gente olha essa explicação que nós estamos trazendo, isso cai por água abaixo, né, de certa forma, porque, na verdade, é de trás para frente que a gente aprendeu, né? Porque, na verdade, o último corpo a se manifestar é o físico. E o físico, ele é o único corpo que nós produzimos aqui, e aqui nós deixamos ele porque ele é a terceira dimensão, né? Então, a gente é acostumado a falar que a gente tem um espírito, tem uma alma, né? Isso não é verdade. Nós somos um espírito que temos um corpo físico nesse momento, né? Então, ora, que nem você trouxe essa relação aí, ora nós estamos em um corpo físico, né? Tem gente que acredita na reencarnação, ora estamos em outro corpo físico, né? Depende muito aí das nossas vidas, né? Que nós estamos vivendo, vivenciando, enfim. Para quem acredita, ou até para quem não acredita, né, na reencarnação, é isso que se dá. A nossa manifestação, se você pegar aí nas religiões, ela sempre diz que há um algo a mais. Esse algo a mais, primeiro, há que esse algo a mais que é Deus, vamos colocar assim, mas também há um algo a mais que somos nós mesmos depois dessa vida que nós estamos aqui, né? Então, esse algo a mais de nós mesmos é o que nós chamamos, uns chamam de alma, outros chamam de espírito, enfim, né, tá? E que esse espírito, ele coexiste, ele existe sempre, né? Ele é eterno. O eterno, que traz, inclusive, na Bíblia, né, é o espírito, né? A alma, o espírito. E o corpo físico, ele é, então, ele é necessário para que nós estamos aqui manifestados para a evolução, né? No próprio kardecismo, que eu até disse ontem, traz para nós que, quanto encarnados, a nossa evolução é mais rápida, né? A nossa compreensão, a nosso acesso à informação é mais rápido, então nós conseguimos compreender e evoluir, né, do que quando estamos aí desencarnados, vamos colocar assim, né, usar o termo ali do kardecismo, né? Então há uma necessidade de nós. Então há necessidade do corpo físico, sim, porém o corpo físico é a máquina, né? É a carcaça mesmo, é onde se acopla, né? É a nossa verdadeira essência, para que há essa manutenção, essa equivalência, né, de movimentação que nós temos na manifestação, né? Então, para deixar bem claro isso, né? Para deixar bem elucidado como que se dá todo esse processo, né? E do programa de vida que você falou, né? É verdade. O primeiro item, o número 1 do nosso programa de vida é construir o corpo físico, dentro da barriga da nossa mãe, né? Que nem a gente já trouxe em outros momentos. Então, nós construímos o corpo físico, que é o corpo de 3D, e aí, então, o zigoto, né? Na hora que dá ali a concepção, forma o zigoto, aí a gente constrói o corpo, sai da barriga, não vou entrar em detalhe, que a gente já falou bastante sobre isso em outras oportunidades. Sim. Então, quando você nasce aqui, você vai cumprir o seu programa de vida, né? Continuar cumprindo, e aí as outras coisas que você relatou, né, para estar cumprindo aqui. Então, é muito claro deixar isso. Tom, antes de você continuar, eu queria terminar, porque só faltou eu falar um pouquinho do etérico. Ah, tá, fica à vontade. Para completar a explicação figurada. Desculpa. É que deu uns delay, Melissa, eu cortou um pouquinho, eu pensei que você tinha terminado. Eu sei. Eu também estou com essa dificuldade aqui, Tom. Então, olha só. Nós estávamos falando, né, que Deus é uma energia muito forte. E esse corpo físico, né, tudo que acontece aqui na Terra, que tem uma vibração específica. Os átomos aqui, ele tem uma frequência específica e forma o nosso corpo. Agora, imagine se esse corpo aqui daria conta da frequência, da alta frequência da energia divina, né? Do corpo átmico. Então, olha, vou pegar o mouse aqui, vou tentar trazer, olha. Se eu pegar aqui essa energia do átmico, por que eu preciso de tanto corpo? A gente já sabe, já existe Deus, ele é inteligente o suficiente, por que precisaria de tudo isso daqui, né? De todos esses outros corpos?
vamos pensar, será que este corpo físico, esse aqui, ele daria conta de toda essa energia? Beleza. Ele É melhor não você daria falar qual conta. é. Beleza? É melhor você falar de Sim, qual corpo você está falando, porque o nosso mouse não consegue aí. Ele não está alcançar. andando Tudo bem, na imagem, tá? Só para nós. Só. tá ótimo. Então, eu estou falando do corpo físico. Será que a energia que vem do átmico e do búdico alcançaria, né? No corpo físico, aguentaria toda essa tensão? Vamos pensar o seguinte: nós temos a hidroelétrica. Se lá está passando água com toda força, virando lá as turbinas e gerando uma energia de alta tensão. Se essa energia chegar direto na nossa casa, o que acontece, Tom? Bum, explode tudo, né? Por quê? Porque todo equipamento elétrico que nós temos aqui não suporta tamanha energia. Então, lá nos postes, o que nós temos nos postes? Nós temos aquele transformador, que ele transforma aquela energia que vem da hidrelétrica em uma energia com menor potência e que pode ser utilizada aqui domesticamente, né? Nas nossas casas, nas nossas residências. O corpo etérico é onde ficam os chakras, que fazem exatamente esse trabalho, de pegar todo esse tanto de energia e transformar ele de forma que esse corpo físico aqui dê conta de utilizar essa energia que é necessária. Se nós tivermos sem essa energia, o corpo físico desliga completamente e aí é o que se dá o óbito, né? Então, figuradamente, seria essa explicação que eu gostaria de ter colocado aqui para um entendimento em que a gente consiga assimilar. Por quê? Porque isso tudo parece ser tão surreal, né? A gente não consegue ver, entender. Se nós tivéssemos esse conhecimento desde quando a gente nasce, desde a educação infantil, hoje seria mais fácil a gente aceitar essa interpretação. Então, eu gosto sempre de fazer um exercício de assimilação, Tom, para auxiliar, e eu espero que tenha ajudado a entender um pouquinho mais sobre os corpos sutis. Coloquem aí, gente, se tudo isso está fazendo sentido para vocês ou não. Pode falar, Tom. Vou trazer o bom dia de uma pessoa aqui que conhece os corpos sutis, já esteve conosco aqui, está sempre conosco, né? Marisete, muito bom dia, gratidão a você. Bom dia. E contribua aí, Marisete, traz aí a sua contribuição, né, sobre esse tema, né, se você tiver aí. Vamos lembrar que o Camelissa trouxe para nós esses corpos sutis, eles são independentes, né, entre si, cumprem aí funções distintas, né, que é o que nós trouxemos. Então, cada um tem uma razão, uma função, um porquê ser dessa forma, né? Por isso que nós dividimos aí. Não veio só de nós isso, tá? Não foi uma coisa implantada pelo nosso conceito quântico-consciencial, porque nós estudamos, e dentro de que nós estudamos de outras, até de mitologias, enfim, né? Até cientificamente, né? Na quântica, física quântica, como um todo, e na espiritualidade também, né? Essa conexão que nós temos. Principalmente. Para que nós trouxemos aí, né? Como que estão interligados, qual que é a relação direta e indireta, né? Ali entre esses corpos, né? E eles se tornam, vocês percebam que isso daí que nós estamos trazendo são subdivisões de uma única personalidade que é você, né? É você individualizado, né? Então nós somos aí, são 7 corpos energéticos, fluídicos, né? Vamos dizer assim, que possuem pontos, como a Melissa trouxe muito bem, de entrada e saída, né? De canalização ou de entrada e saída energética. Alguns energia, informação na essência, e outros
eletromagnéticos, né, que nem o campo de manifestação, que são os corpos de terceira e quarta dimensão, que são regulados, porque aí vem os vórtices, os chakras, que a Melissa estava falando do pretérico, né, que aí é eletromagnética, né, a energia eletromagnética que nós já conhecemos, muito bem colocado pela Melissa aí, fez uma comparação com a energia elétrica, né, então elétrica, eletromagnética, né, tá bem próximo ali, né, tá, para que a gente possa compreender, e essa captação de energia ou a exclusão ou a saída de energia, né, para dar essa regulação, na manifestação é controlada, então, aí é organizada pelos vértices, que são os chakras, e da quinta dimensão para cima, vamos colocar assim, é organizado ali no mental inferior e mental superior, onde estão essas informações na essência, né? Então, essa circulação de energias, tanto na eletromagnética quanto escalarmente, né, multidimensionalmente, é o que nós estamos trazendo aqui para ver a composição, né, esses canais de circulação e processamento, inclusive, dessas energias, né? Quanto ao corpo físico, viu, Melissa? A gente traz aí aquela comparação com o carro, né? Sempre, né? A gente trouxe desde lá de trás, né? O carro, por exemplo, você quer trazer? Eu trago, você quer trazer essa comparação? Senão eu trago. Pode falar, Tom, pode falar. Pode falar. Aquela comparação de que, olha, você pega um carro, se eu perguntar para você, né? Se você tem um carro hoje aí, onde está o seu carro, né? Você vai falar para mim, olha, está estacionado, está na garagem, ou mesmo se você não tem, você está vendo um carro aí estacionado na frente da sua casa, em algum lugar no seu trabalho, aquele carro que está ali parado, né? Para ele se movimentar, né? O que necessita ali, né? Aí muitos e só vão lembrando, falar, olha, Tom, pode falar. Só lembrando que hoje nós já temos carros que funcionam de forma diferente, mas que ainda assim precisa de um programador, tá? Precisa Lembra da disso. energia, né, Melissa? De qualquer forma, né? A energia, ela é a energia de você pensando e até atribuindo emocionalmente ali e colocando a sua energia ali com o seu pensamento, e aí você consegue entrelaçar com a outra energia, que é eletromagnética, ou a de combustão, né, no caso do carro, a gasolina, ou no carro de energia elétrica, que é o que você está citando aí, que é essa energia, mas precisa ali, então, precisa de pneu o carro? Precisa de combustível ou de energia elétrica, né, que nem a Melissa trouxe? Sim, precisa de motor, precisa de estar ligado o carro para poder se movimentar? Sim, mas mesmo o carro ligado, se você ir lá e dar partida, ele não vai andar, mesmo assim. Por quê? Porque precisa de um outro elemento, que é o condutor. Então, essa carcaça, corpo físico, não é nada, né, sem condutor. Fazendo uma comparação, precisamos de um condutor, né? Que no caso aí muitos chamam de alma, de espírito, de perispírito, né? Enfim, essa composição, né, que nós estamos trazendo aqui para que a gente possa estar, então, vendo o princípio inteligente, né, que nós temos, né, para essa movimentação aqui na manifestação. Então, quando nós colocamos isso, nós vamos perceber que há uma inter-relação, uma relação, uma interligação desse condomínio de corpos sutis, como a Melissa trouxe, para, então, dar essa movimentação na manifestação, né? Aqui na 3D. E vamos lembrar que há, então, assim, na física quântica, por exemplo, né? Nós somos o observador de nós mesmos, né? Nós somos a holografia de nós mesmos, né? Vamos colocar assim. Então, nós somos um ser multidimensional, tendo essa experiência aqui manifestada, da qual nós estamos nos observando e nos contribuindo e retribuindo a cada dia conosco mesmo, para trazer aqui, na prática, né? Ou na experiência, as nossas informações, né? Que está nesse condomínio de corpos sutis. Quando há um desequilíbrio, por isso que nós falamos do equilíbrio dos corpos sutis, quando há um desequilíbrio,
nós então trabalhamos para o equilíbrio, né? E aí que nós então agimos como terapeutas, né? Ou as religiões também contribuem muitas vezes com isso. Enfim, né? São várias, né? No corpo físico, a ciência, a medicina, né? Trabalha muito nessa questão do equilíbrio do corpo físico, porém não dos corpos espirituais, né? De multidimensionais, mas que há uma correlação. Nós, de forma alguma, aqui vamos falar assim: olha, a medicina convencional não tem nada a ver com o nosso trabalho. Tem, sim. É importante, nós jamais vamos falar, olha, nós jamais vamos falar aqui nas nossas terapias de que é para você deixar um remédio, né, ou deixar de procurar um médico. Porém, muitas vezes nós conseguimos trabalhar tão profundamente, você se permitindo, né, esse momento, tendo a sua autocura, porque é o que nós falamos, nós estimulamos a autocura, e muitas vezes na manifestação acontece a autocura também, e aí você tem a alta médica, né? É isso que nós trabalhamos, né? Você tem a alta, não é que nós falamos para você, ó, para de ir no médico, não, o médico vai te dar alta, muitas vezes porque você se permitiu a sua própria autocura multidimensional, e aí manifesta essa cura, né? Você mesmo auto-manifesta essa cura, muitas vezes no corpo físico, né? Tá? E olha só, né, Tom? O médico, ele estudou toda a anatomia do corpo humano, né? Entendeu como cada órgão funciona, né? Como cada sistema se interage. E, diante disso, ele fala, bom, se o sistema funciona assim, estamos com um desequilíbrio em tal situação, então precisamos que isso aqui reaja para resolver este outro problema. Como eu vou fazer isso reagir? Então, porque quem reage é o corpo, não é o médico quem cura. O médico pode até fazer uma cirurgia, mas ele é o mediador, ele é médico, ele é mediador para que a cura aconteça. E ele tem todo o estudo, estudou aí muitos anos, né? 5 anos para ser primeiro clínico, depois mais as especializações. Então, é extremamente fundamental isso. Então, ele dá condições para que o corpo possa tomar atitude, né? De se regenerar, digamos assim. Em que sentido? Equilibrar o que precisa ser equilibrado. O corpo físico. E aí ele pensa e fala o seguinte: olha, está faltando tal substância no corpo para que esse sistema aqui reaja e traga equilíbrio para isso aqui. Então, ele te dá um medicamento. Só que o medicamento não vai curar, ele só vai tirar aquele estresse que está causando aquele problema. Ele é como se ele adormecesse aquela situação para que isso aqui pudesse reagir. Por isso que se eu parar de tomar o remédio, ou se eu tirar o remédio, depois, com o tempo, aquilo volta. Então, o que a gente precisa descobrir, Tom? A causa desse problema, né? E aonde está a causa? Exatamente. A causa está lá onde ficam os traumas, os conflitos, no mental superior, que deu ênfase ao projeto de vida junto com o mental inferior. Então, essas causas ficam ali. E a terapia, onde entra nessa história? Quando a enfermidade chega no corpo físico, ela já passou do mental superior, mental inferior, projeto de vida, astral, etérico, chegou no corpo físico. Então, enquanto o médico está cuidando do físico, nós estamos cuidando da causa raiz aqui, tentando resolver esses traumas, né? Como se fosse um nó que nós tentamos desatar. E existem várias técnicas, os terapeutas, cada um diante da situação que lhe é colocada, identifica qual a melhor técnica a ser utilizada. Agora, veja, se a gente vai dissolvendo esse nódulo que seria o trauma, digamos assim, aqui nos corpos sutis, e o médico dando esse tempo para o corpo físico reagir, a hora que isso tudo flui e
Tá aí a Melissa, nossa olha cura. só. Só que nós temos o mental, né, Tom? A Marisete trouxe aqui, Melissa, ó. Marisete. Vou assistir do início, né? Que ela chegou agora há pouco, mas ela já sabe, né? Ela já tem entendimento do que nós estamos falando. E ela falou que adora esse assunto. Realmente, é bom falar isso, né? E ela falou, como você disse, a clareza e o entendimento de como se dá essa individualização e cada um com a sua distinta funcionalidade. Realmente, ela só vem confirmar o que nós falamos aqui, né? O que nós trazemos é que, completando aí, Melissa, complementando um pouquinho, uma contribuição que você falou aí do médico, né, da ciência, da medicina, em relação às terapias que nós também praticamos. Então, vamos entender uma coisa, né? Nem o médico e nem o terapeuta, né, nenhum dos dois cura ninguém, né? O que existe é estimular a autocura, tanto a medicina convencional quanto as terapias multidimensionais, espirituais, quânticas, né? Física quântica que nós aplicamos. Porém, vamos entender uma coisa só para ficar bem tranquila a nossa interpretação e para o nosso entendimento. No nosso corpo físico, quando você toma um remédio, como a Melissa trouxe, né? Porque é o nome, né? Remédio, remediar. Então, ele remedia, né? Ali entre o sintoma que você tem, né? E como que você vai fazer para estimular a autocura? Vamos falar só do corpo físico, vamos colocar, só para a gente entender, nesse momento. Nós temos o sistema imunológico do nosso corpo físico. Quando você toma um remédio, você vai no sintoma, vamos aproveitar até aí a Carolina, né, que está aqui nos assistindo, que está aqui, ela é da parte da medicina, né, ela é da parte de enfermagem, enfim, né? Quantos remédios que ela já não passou para os pacientes, né? Então, vamos entender um pouquinho como que se dá esse processo, né? Quando você toma um remédio, ele não age diretamente na ferida, né? Ou lá na causa ali, né? Ele estimula a autocura. Como que há esse processo de estimulação? Então, ele estimula o sistema imunológico a fabricar ou construir a enzima, a proteína ou a substância necessária para agir naquela cura, né? Naquela inflamação, como a ampicilina, por exemplo, né? Universalmente conhecida, né? Ou outros medicamentos, né? Que são dados. Então, ele estimula a autocura e é o seu próprio corpo, então, que pega essa substância que o médico te receitou, muito bem colocado pela Melissa, e esse remédio, então, ele vai estimular o seu sistema imunológico à autocura física. E nós aqui, como eu disse para vocês, no nosso corpo astral existe o sistema imunológico energético. Então, quando nós estimulamos a autocura lá no mental inferior e no mental superior, lá na informação, hora que essa informação, que é o remédio que nós estamos colocando, estimulando, ele vem no nosso sistema imunológico energético ali, no corpo astral, então ele vai já se organizando para, então, construir ali uma analogia, né? A informação, ou energeticamente, a vibração frequencial necessária para, então, a autocura. Quando você tem principalmente quando você se auto-permite, né? Tudo isso. Então, vai de baixo para cima aqui, como se fosse de baixo para cima a situação da medicina, né? Da ciência, vamos colocar assim, que é o remédio que o médico te dá, e nós, então, viemos trabalhando em conjunto, energeticamente, e como a Melissa disse, né? Quando isso se encontra, nossa, que alívio, né? Que é não só para a dor, não só para os sintomas, né? Que são os efeitos, né? Na manifestação, mas também nós conseguimos aí muitas vezes estimular a eliminação das causas, né? Então, tem o equilíbrio. E por isso o equilíbrio dos corpos sutis. Por isso o tema, né? O equilíbrio dos corpos sutis é exatamente o que eu trouxe agora em relação... Porque muita gente fala assim, não, vocês são terapeutas, estão falando só de espírito, de corpo sutil. O corpo físico também é um corpo sutil, porém ele é o menos denso. Aliás, ele é o mais denso. Então, ele é o mais denso. Todos os 7 corpos são corpos sutis, são manifestados ou não,
né? Ou seja, nós enxergamos ou não eles, Materializa. pegamos, materializamos ou não, tanto faz. Esse conglomerado ou esse condomínio trabalha interligado, né? E cada um tem a sua funcionalidade, como trouxe ali, confirmou a Marisete conosco, né? Nessa situação de colocar isso, e essa é a nossa vida. É o que nós somos, acreditem. E olha só, Tom, e olha só, quais são os canais que nós temos para fazer com que esse equilíbrio aconteça, né? Nós temos canais muito importantes aí. Nós temos a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Mas além desse, nós temos o famoso sexto sentido, que é a intuição. Por quê? Tom, volta a imagem lá só um pouquinho, por favor. Deixa eu só trazer uma aqui, Melissa. O Hugo teve aí esses Gratidão, dias, Hugo. O Hugo participou do conceito quântico consciencial ali, da nossa modulação, que nós fizemos sábado, viu, Melissa? O Hugo está conosco ali no nosso grupo, né? Tá? Gratidão a você, Hugo. Nós temos aqui a Marilene, né, trazendo bom dia, atrasada, mas ela está ouvindo aqui. Ela está na rua, mas está nos ouvindo, está sempre presente conosco. Gratidão a você. E a Marisete falou aqui que, uau, aulão, gratidão, né? E, Marisete, gratidão a você por falar em aulão, né? Mas nós estamos aqui passando informações, tanto como você também, né? Que passa tantas informações lá no canal Chaves Quânticas, né? Com o nosso amigo lá, o Mário Guerra, né? Então, de segunda-feira, né, Marisete? Vocês têm lá toda segunda-feira às 18 horas. Me corrija se eu estiver errado, tá? Coloca aqui que eu falo com o pessoal. E, então, é bem interessante o trabalho também da Marisete lá no canal Chaves Quânticas. Também falando de todos esses temas que nós estamos falando aqui. Neste momento, eles estão trabalhando com as emoções lá, né? Eles estão tendo uma imersão de emoções lá, com esse tema emoções. Muito bacana. Bom. Deixa eu colocar aqui, Melissa. Vai. Isso. Gente, Então, como eu falei, nós temos os sentidos que são os canais para que nós consigamos manter equilibrado. Porque, olha, equilibrar é porque desequilibrou. E como que eu faço para manter equilibrado, né, esses corpos sutis? Eu utilizo os canais que eu tenho, que são visão, olfato, paladar, audição, o tato e a intuição. Eu preciso estar conectado com a minha essência. Eu preciso sentir, ouvir a minha essência, que é a gente se conectar com o nosso búdico. Por isso que o relaxamento alfa, que o Tom fala tanto, para que o quão é importante fazer, né? É o momento em que eu consigo conectar com a minha essência e sentir, peraí, essa sou eu, isso tem a ver comigo, isso não tem, isso me faz bem, isso não faz. Peraí, eu percebo que esse é o caminho. Então, ouvir a intuição e conseguir se manter, não é ficar o tempo inteiro vivendo fora da terceira dimensão, não. Mas de tempo em tempo, pratiquem, né? Me fugiu a palavra, atenção plena. Pratiquem. Tá trabalhando, de repente fala assim, peraí, começa lá, tô sentindo meus pés, tô sentindo isso, peraí, essa sou eu? Essa atitude que eu tô tomando, esse jeito que eu tô falando com a pessoa, sou eu? Né? Então, isso ajuda muito a manter o equilíbrio dos corpos sutis. Porque a partir do momento que a gente desequilibra, causa-se as enfermidades. Aonde a enfermidade vai acusar esse desequilíbrio lá no físico. Por isso que é tão importante ter uma prática aí de atenção plena, meditação. E meditação não é ficar horas, não é viver só lá conectado o tempo inteiro com o divino. Não, nós temos o divino, temos responsabilidade com isso, mas estamos aqui vivendo uma experiência terrena,
Terceira dimensão, onde é necessário cuidar do corpo físico, é necessário o financeiro, o social, o emocional, tudo isso precisa ser administrado. Mas para que a gente consiga administrar isso da melhor maneira possível, é importantíssimo que nós nos conectemos com a nossa essência. Muito bacana, Melissa. A Marisete está só confirmando aqui, ó, que é de segunda-feira, às 18 horas, no canal Chaves Quânticas. Só procurar, pessoal, aí no Chaves Quânticas, né? Canal. Se inscrevam lá também, né? Ative o sininho para ser lembrado, que com certeza aí você vai participar com a Marisete, com o Mário lá. Nós temos aqui a Nathalie também falando, Melissa. Mente sã, corpo são. Obrigado, Melissa, pelos ensinamentos e partilhas diários. Nathalie, queria dizer para você que realmente é uma gratidão enorme ter você aqui, né? Recém-chegado ao nosso movimento, que você tenha informações e participe também, como você está participando agora, trazendo a sua contribuição, porque aqui o nosso canal é aberto, né, a isso, realmente, é assim que se dá aqui, né? Tá? Tanto de mim, quanto da Melissa, quanto do Renê, enfim, como nós todos aqui, nossa equipe, de essa ligação, né, que nós temos aí, de informações, né, e de contribuição mútua, né, quanto a tudo que nós fazemos aqui, aquilo que nós levamos de informação e também recebemos de informações, né, aí de vocês. Então, a participação é muito, muito, muito importante, como a sua agora, e gratidão por isso. Temos aqui também, Melissa, a Oneide, ela colocou aqui que está ouvindo, que está no hospital, com a irmã dela, a irmã dela está com problema de saúde, viu, Melissa? Ela está na casa da irmã, na cidade da irmã, na verdade, né? Ela está, hoje aí, ela está falando, recebendo quimioterapia, né? A internet está ruim, mas gratidão aí, melhoras. Beijo para as duas. Melhoras aí para a sua irmã também, Oneide, que a superação. A Oneide nesse momento, viu, Melissa? Ela é da nossa turma 30 da Morphos, então ela já vai conseguir utilizar a Morphos nesse processo todo aí, inclusive da irmã, né? Nós já falamos sobre isso, então, gratidão, Oneide, a você por estar aqui e, né, compartilhando isso conosco, e nós também temos a oportunidade de compartilhar com você tudo isso que estamos trazendo aqui, né? Nós temos aqui também a Marisete falando que o que ela está lá é uma jornada, né, para onde ela está, né, que é a imersão das emoções. Das emoções. É uma jornada para o mergulho interior, né, objetivando identificar, acolher e ressignificar as emoções prejudiciais, né, para transmutar, né, essas energias em positividade, né, para o estado vibracional em equilíbrio e um padrão de vida mais saudável. Olha só, usando o nosso chavão, inclusive, né, Melissa? Um padrão de vida saudável, gratidão a você. Que ótimo, exatamente isso. Bom. É multiplicar isso, que todos busquem o padrão de vida mais saudável, porque é o nosso lema aqui. O nosso desejo é que isso seja multiplicado, propagado, para que as pessoas se atentem a isso e percebam que nós somos os protagonistas da nossa vida. Tudo depende da nossa atitude, mas para isso a nossa atitude tem tudo a ver com o nosso conhecimento. Então, busquemos conhecimentos, busquemos autoconhecimento para que nós possamos ter uma vida cada vez mais saudável. Tem o Ionar também, né, Tom? Oi? O Ionar, você passou o Ionar ali. Não, eu coloquei aí, mas eu não falei dele. O Ionar está sempre conosco também. Bom dia, Ionar. Chegou há pouco, sempre colaborando, contribuindo conosco também. E gratidão a você. Temos aqui também, Melissa, deixa eu ver aqui. Marisete está falando com a Oneide aqui, exclusivamente da nossa live, né? Receba o meu abraço fraterno para você e sua irmã, né? Melhoras também e tal, enfim. E a Marisete colocou também ela sempre usa, né? O nosso chavão aqui. Mas é para isso mesmo. A partir do momento que a gente transmite uma informação, ela já é sua, né? Lembra, Marisete, nas nossas mentorias, né? Eu sempre falo, olha, a partir do momento que eu transfiro uma informação, ou que seja um conhecimento, né? Ou você me transfere, nós dois, né? Tem aquela história do pão, né, Melissa? Lembra da história do pão, né? Sim, duas pessoas atravessando a ponte, né?
cada uma com um saquinho, com um pão. Então, eles atravessaram a ponte, chegaram no meio, trocaram de pão. Um foi para casa com pão e o outro foi para casa com pão. Outro dia, eles atravessando a ponte, cada um tinha uma ideia. Trocaram de ideia. Cada um foi para casa com 2 ideias. A dele é do próximo. Isso então, é muito bom. Aumentou para os dois, né, Melissa? Melhorou para os dois, né? Quando você troca. Compartilhar, então, multiplicar. Né? Essa partilha, né? Que muitos pensam assim, eu não vou dividir com o próximo porque eu vou ficar com menos. Mas é uma doce ilusão, né? Ou uma amarga ilusão essa. Porque... Marisete até colocou aqui, ó. Sim, sempre seguindo as orientações, mas com certeza, Marisete, nós seguimos orientações também. E de vocês, inclusive, né? Porque vocês somam conosco, com certeza. O Renê colocou aqui, a gente sempre... Olha lá, o Renê coloca, lembrem-se do like, pessoal. Lembrem-se do like, por quê? Porque para que essa live, para que esse vídeo que vai ficar gravado chegue a mais pessoas, quanto mais like, mais o YouTube coloca à disposição esse vídeo para mais pessoas. Porque fala assim, se o pessoal está gostando, então mais gente tem que ver. Então, é bem isso. Muito obrigada, viu, Renê, por nos lembrar também disso daí. Deem like, curtam, sigam o canal, porque são informações que é necessário, né? A gente parar um pouquinho para pensar aí no nosso dia a dia, o quão responsável pela nossa saúde nós somos. Porque a gente fala, a alimentação tá ruim, tudo industrializado, tanta química, tanto agrotóxico, a política, a guerra, mas e nós, como indivíduos, como estamos cuidando da nossa saúde? Nós somos o primeiro responsável por tudo isso. Nós somos o primeiro e maior responsável pela nossa saúde. Talvez esteja difícil tomar uma água sem química hoje. Talvez esteja difícil fazer uma alimentação sem química hoje. Mas a nossa intenção, nossa emoção, nosso comportamento pode fazer com que a nossa vida fique muito mais saudável e até libere todas essas químicas que estão intoxicando nosso corpo físico. Então, nós somos os primeiros responsáveis pela saúde do nosso corpo físico e todos os outros corpos sutis. A Beatriz colocou aqui, né? Que explicação, né? Mandou umas palminhas para nós aí. Gratidão, Beatriz. Gratidão, que bom que você Bia. está aí, né? Uma coisa interessante, Melissa, que eu gostaria de trazer é que nós estamos aqui, né, reunidos e gostando, né, do que nós estamos trazendo e gostando também da participação de todos que estão nos contribuindo muito aqui, né? Muito boa, mas trazer uma reflexão, né, de que nós temos que não só ter esse conhecimento, né, mas saber como colocar isso e colocar isso em prática, né, no nosso dia a dia e experienciar. Experiencie você dessa forma que nós estamos falando, mude um pouquinho, né? Até a lógica, né? Porque nós vemos numa lógica de interação com a sociedade, né? Que não foi nos dados até nesse momento, e que daqui para frente a gente consiga transformar um pouco isso, né? Nessa interpretação ou nessa conexão que nós estamos tendo aqui agora, para que a gente consiga, então, transmutar, né? Essas informações e colocar elas no nosso dia a dia, como parte da nossa vida, né? Como parte dos nossos movimentos, né? No dia a dia, porque isso é muito importante a gente trazer, né? Porque, de repente, a gente ouve uma coisa e fica guardado o que vale, né? Eu sempre coloco aqui, ó, o que vale um livro na estante, né? Um livro na estante. E mesmo que você lê um livro, por exemplo, você está participando aqui conosco e você teve uma informação aqui, contribuiu, inclusive, se inteirou dessa informação, faz sentido para você essa informação, mas você vai utilizar dessa informação no seu dia a dia, né? Você vai colocar em prática essa interação, né? Você compreendeu, olha só, né? O nosso tema de hoje, corpos sutis, que é o que nos dá toda essa interação, né? Na nossa experiência, né? Na manifestação aqui de nós mesmos, né? Então, coloque isso em prática, né? Vivencie isso no seu dia a dia,
a nossa vida, a minha pelo menos, a Melissa sabe, aqui nós estamos, né, presenciando, a Melissa que está aí há tanto tempo e me auxiliou de cabo a rabo, vamos dizer assim, né, em tudo que eu estou aqui hoje, né, essa gratidão até que eu tenho, né, por todo esse movimento, por ela, enfim, por outras pessoas, e você já sabe, né, da minha história e do meu histórico, mas eu vivencio isso hoje. Faz parte da minha vida que nós estamos falando aqui. Sabe? Então, é bem... A gratidão, ela faz parte da nossa vida aqui, na nossa vivência, né? Embora nem todos os dias nós estamos com ela intrínseca, porque nós somos falhos, né? Mas que tenha certeza de que nós estamos... A maioria do tempo que nós estamos aqui, nós consideramos isso tudo que nós estamos falando aqui e vivenciamos, colocamos em prática nessa nossa experiência, essa transmutação de energia negativa em positiva, né? Que é o que nós fazemos aqui no nosso dia a dia, e colaboramos, estimulamos a autocura, inclusive, a quem nos procura, né? Tanto em cursos, quanto em tratamentos, como em consultas, como interações como essa, né? Que nós temos aqui, das nossas lives, né? Das nossas interações, das nossas lives fechadas nos nossos grupos também, né? Nas aulas fechadas, né? Nas nossas mentorias, enfim. Tudo que nós fazemos aqui é com esse intuito. E nós realmente vivenciamos isso no nosso dia a dia. Então, a nossa reflexão, né? Para que você também, né? Sirva aí para que a gente possa estar, então, colaborando. Como a Beatriz colocou aqui, né? Que explicação, né? E que manutenção dessa explicação, né? Nós vamos ter daqui para frente, né? Então, Tom, a gente sempre percebe o seguinte, né? Às vezes as pessoas falam assim, até parece, né, que eles são assim o tempo inteiro. Até parece que, olha só, tá fazendo um discurso e tá vivendo o outro. Não, a gente vive isso, só que nós somos seres humanos que vivenciamos digamos que uma outra realidade. No meu caso, uns 40 anos de vida, mais ou menos, sem ter toda essa informação. Então, o cérebro, ele funciona por hábito. São 40 anos de hábito. Então, por isso que precisamos de vigiar e vigiar e vigiar o tempo inteiro. Porque tem hora que a gente sai um pouco disso. Somos seres humanos. Nós acordamos, dormimos, comemos, bebemos água. Ah, tá, vocês falam tanto de equilíbrio, vocês não ficam doentes? Ficamos. Às vezes nós ficamos gripados, às vezes nós temos uma dor de barriga. Somos pessoas comuns, que buscamos um conhecimento, que aplicamos e que estamos multiplicando ele. Só que estamos vivendo essa experiência aqui na Terra, né? Essa experiência da terceira dimensão. E nós aplicamos isso, só que em alguns momentos, eu duvido que você é assim, plena, tranquilo o tempo inteiro. Não, em alguns momentos eu me desequilibro. Que bom que eu me desequilibro, porque se eu viver assim sempre, olha, Tom, se eu viver assim, dessa forma aqui sempre, eu vou ser só isso. Eu preciso do desequilíbrio para alçar voos mais altos. O conflito vem para que eu aprenda com ele. Então, toda vez que eu me irrito, que eu fico nervosa ou que cria uma situação de desequilíbrio, eu paro e penso, espera aí, não é nem o porquê, é para quê, né? Para que isso aconteceu? E vou tentando aprender cada vez mais com aquilo. Então, é muito... a gente escuta muito, né? Isso daí, nossa, mas que terapeuta? Às vezes acontece, gente. Sou ser humano, carne e osso, como todos que estão aqui. Mas o importante é exatamente perceber isso, porque se a minha vida fosse só isso, seria só isso, Tom. Mas como em alguns momentos eu tenho alguns conflitos, eu aprendo com eles. Isso faz com que eu alce
alcance voos mais altos, né? E aprenda cada vez mais. Então, essa seria uma explicação para as pessoas que questionam, né? Até parece que é assim o tempo inteiro. Ainda bem que não é assim o tempo inteiro. Porque não importa o que acontece com a gente, importa como a gente encara esta situação. É aí que se faz toda a diferença na evolução do ser humano. Tem momentos que eu estou triste, tem momentos que eu estou decepcionada, tem momentos que eu estou um pouco deprimida, tem momentos que eu estou alegre, tem momentos que eu estou eufórica, tem momentos que eu estou tensa, tem momentos que eu estou estressada, tem momentos que eu me irrito, mas tem momentos que eu estou na minha plenitude. E é isso, eu vim para experimentar, todos nós viemos. A tristeza é importante na nossa vida, assim como a alegria. A dor também é importante. O medo é importante. O problema é como que a gente lida com cada um deles. E aí, como a Marisete coloca aí nas segundas-feiras, nessa imersão com o Mário, né? Eu não sei se dá tempo de entrar nessa imersão ainda ou não. Se não tiver, eu penso que tem que fazer novamente, porque era o princípio que deveria estar em todas as educações, desde a educação infantil. Aprendermos a lidar com as nossas emoções, porque todas são necessárias para que nós possamos evoluir. Precisamos sentir, identificar, acolher, transformar cada uma delas para que possamos manter os nossos corpos sutis equilibrados. E aí, então, ter o nosso padrão de vida saudável. É o que eu espero para todos. Aqui tá ligado aqui também com a outra pergunta, né? Que tudo que nós trazemos aqui, ontem até falei na nossa live, né, do OK Como Fazemos, lá que a gente estava com a Drica, né? Nossa, muito boa a nossa live ontem. E todos os temas, né, que nós trazemos, por incrível que pareça, tem a ver com a pergunta que nós fazemos no nosso conceito, né? Que é até onde você se conhece, né? Até onde você se conhece. E aqui nós trouxemos aqui a Carolina, né, parabenizando a gente aqui. Nós temos aqui a Rosimeire, também faz parte do nosso processo aqui, viu, Melissa? Trazendo um shalom para nós aqui. Ela falou aqui, desequilíbrio pode, mas nem um tapinha, ou seja, né, vamos melhorar, né? Ela quer dizer aquele tapinha para melhorar, né, provavelmente. E nós temos aqui também a contribuição aqui, Nathalie. a Natália, que ela fala assim, a grande diferença é como vamos lidar com as dificuldades, aprendendo isso a cada dia. Bom, Natália, para tentar responder aí um pouquinho, ou falar um pouquinho sobre isso, é o seguinte, as energias negativas, essas densidades, como a Melissa trouxe, né, elas estão por aí. Vamos lembrar que é o seguinte, para produzir energia, tanto a negativa quanto a positiva, ela existe um processo dessa produção, né? Então, ela não é produzida, ela não é um milagre, né? Ela não aparece simplesmente, ela é produzida por nós. Tanto a negativa quanto a positiva. E quando chega uma energia negativa no nosso campo, eu diria para você que qual que é, para não ter tanta dificuldade, né? Ao invés de produzir uma energia positiva, você só transmuta os polos dessa negativa, porque você vai transmutar ela em positiva. Então é muito mais rápido o processo quando você transmuta. Ou seja, acontece alguma coisa com você, opa, peraí, isso não me pertence, né? Deixa eu dar um jeito aqui, deixa eu transmutar essa energia, deixa eu dar um sorriso, né? Como a minha frase hoje de manhã, né? O sorrir, né? Você já sorriu para você hoje? Né? Porque o sorriso transforma realmente, né? Então, no nosso dia a dia, isso faz todo sentido. A energia está aí, vamos transmutar essa energia. Vamos ter esse hábito, né? De estar sempre, o vigiar, né? Que a Melissa trouxe, né? Vigiai. Mas não é só para vigiar. Vigiar não significa só ver. Vigiar no sentido de acontecer e ter uma ação ali de transmutação energética, né? Ao passo que você vai... como que funciona, né? Isso na prática e na sua própria experiência aí que você está tendo, né? A Rosimeire trouxe aqui, na verdade, desde pequenino,
aprender ou nada funciona. A gente aprende, né? Que nem sempre a gente está ligado, porque as nossas... A dificuldade que tem é ter essa informação que nós estamos tendo aqui. Se você está aqui, você está tendo a oportunidade, como nós também, de ter essas informações e não deixá-las na gaveta. Põe para fora. Ontem, por exemplo, a Drica, na nossa live, falou muito sobre isso, Melissa. Ela falou, a gente só põe para fora as coisas ruins. Não, vamos colocar nossas alegrias, vamos colocar nossas informações. Compartilhar as coisas boas. Vamos colocar nossa positividade para fora. E parece que o outro não pode saber que você está feliz, né? Não, coloque para fora, porque você transmuta a energia, né? Então, isso é muito importante a gente trazer. Melissa, e olha só, Tom, mais uma vez extrapolamos completamente o nosso horário. A Carolina, né, que também não está tão longe de nós aqui, está do lado aqui, está trazendo aqui, você contou pela explicação. A Marisete também, processo verbal de Axis, isso mesmo. Tem a ver com o Axis. Não é só com o Axis, mas o Axis tem essa ferramenta. A técnica completa, né? Bem utilizada, né? A quem pertence isso, né? Isso não me pertence, né? Ela está usando a frase que eu citei, né? Devolvo ao remetente com a consciência anexada, né? Ou seja, devolve essa negatividade a quem te emitiu ou da onde que ela veio, mas com uma consciência para que ele também transmuta aquela energia, né? Não só você, mas que o outro, né? Também possa transmutar. Porque, gente, olha, sabe aquela situação de eu devolvo na mesma moeda? Não é legal, porque o murro que eu dou na parede volta com a mesma intensidade para mim, certo? Então, eu devolvo no sentido... Então, vamos lá. Chegou, acolhi, compreendi. Olha a consciência, olha a terapia consciencial aí, né? Eu me conscientizo, transmuto e aprendi, não aprendi? Devolvo para que o outro também aprenda. É nosso dever ensinar o próximo e aprender com o próximo. Cora Coralina, feliz daquele que aprende com quem ensina. Não é isso? É alguma coisa assim. Não me lembro muito bem a frase, mas é por aí. Todos nós temos esse dever de ensinar. E a Marisete novamente, ou seja, a energia transformada com o lado positivo do que se apresentou. Exatamente isso. É o que você, né, já citou aí com muita sapiência, mas muita maestria, né? Em poucas palavras, né, resumindo todo esse movimento que nós estamos, né, participando aqui. Vamos lembrar, Melissa, que... Bom, isso aí, gente. Estamos aqui hoje, Melissa, olha só, hein, com quase 1h30, né? Pois é. Muito bom, né, esse momento. Então, gratidão a todos, a participação de todos. Foi muito gostoso, né, essa conversa aqui com vocês. Estaremos de volta, quinta-feira, às 9h. Lembrem-se, temos aí quarta-feira, às 20h, com o Tom, o Como Fazemos... Como que é, Tom? Eu até me perdi agora. Como Fazemos. O que e Como Fazemos. E na quinta voltamos com mais um Hora da DR, né? Hora da DR, despertar para a realidade. Gratidão pela presença de todos. E, Tom... Melissa, eu vou trazer aqui uma reflexão, a mesma de ontem, da nossa finalização de live, porque faz todo sentido aquilo que nós estamos falando, né? E nós trouxemos isso também em outros momentos, né? Que nós estamos aqui para motivar, para estimular, né? Então, a motivação é o que te faz conhecer, né? A gente tem acesso aos conhecimentos, né? Mas o hábito é o que te faz continuar, né? Experienciar ou praticar tudo isso. Então, que isso sirva, né, de reflexão para nós, porque a gente possa estar continuando, né, este caminho que nós estamos, junto com todos vocês, né, aqui, porque isso, vocês fazem parte da nossa realidade, e nós também, né, acreditamos fazer parte da realidade de vocês, e vamos juntos, né, compreendendo tudo isso, né, juntos compreendemos tudo isso e evoluímos. Então, mais uma vez, né, Melissa, gratidão aí, como você colocou. Até uma próxima oportunidade, né?